Fala, mestre! Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal do Rotina Mestra. E se você é novo aqui, já se inscreve no canal, aciona as notificações para você receber sempre que eu postar um vídeo novo. Hoje eu quero perguntar para você o que você prefere, passar vontade ou passar fome? Então vamos lá. Por que eu estou te perguntando isso? Porque eu recebi uma pergunta um dia falando assim: mas dieta cetogênica não é restritivo? Então, eu vejo muita gente cheia de mimimi, assim, mas eu não posso passar vontade, mas dieta cetogênica vocês falam que é uma coisa boa, que você não pode passar fome, mas você passa vontade, você deixa de comer um tanto de coisa. Então, a pergunta que eu quero deixar aqui é essa: você prefere passar vontade ou você prefere passar fome? Porque é o seguinte, se você quer ganhar um corpo saudável, um corpo definido, você terá que fazer concessões, você terá que fazer escolhas. Não adianta você achar que você vai conseguir aí comer tudo que você quiser até se saciar e aí tá tudo certo. Não, você terá que fazer escolhas. Você terá que abandonar os carboidratos refinados e processados, você vai ter que maneirar aí no consumo de doces, bolos, sorvetes, pães e tal, mas você está liberado, olha que coisa boa, você está liberado para comer carne, para comer picanha, para comer bacon, para comer alguns vegetais, algumas frutas, ovos. Então, o espectro para você comer, se alimentar, ele é gigantesco. Só que você terá que fazer concessões, você terá que se limitar ao consumo principalmente de alimentos industrializados e alimentos processados. Então, todo mundo sabe que se você quer ter um estilo de vida saudável, se você quer ter um corpo saudável e tudo mais, com baixo percentual de gordura, um corpo definido, não dá para você tomar refrigerante tanto que você quiser, não dá para você comer pão tanto que você quiser. Só que eu entendo um pouco na cabeça das pessoas quando elas vêm com esse mimimi de que mas dieta cetogênica eu vou ter que fazer concessões demais, não é uma dieta muito restritiva e tal. Por que elas vêm com esse mimimi? Porque elas estão acostumadas a comer tudo que elas querem desde a infância. Os pais entopem a gente de suco de saquinho, suco de caixinha, de pão, de bolo, de biscoito, de doces para tentar agradar. Então a gente foi mimado, a gente foi crianças mimadas. Diferente dos nossos avós que foram criados lá no interior, que foram criados na fazenda, que não tinha esse tanto de comida industrializada, não tinha nada, era leite de vaca, era uma carne de porco, uma galinha que matava ali, um boi uma vez ou outra, porque não era sempre que eles matavam um boi. Então, os nossos avós eles tinham uma alimentação um pouco mais restritiva. Só que a gente não, a gente foi mimado pelos nossos pais com doces, com industrializados, pra gente, menino, você não come? Então vai, come isso aqui. Aí dava danoninho, dava um tanto de coisa, então a gente foi mimado e a gente cresceu achando que tem que ser assim o tempo inteiro, mas não é assim que tem que ser. Se a gente quer ter um corpo saudável, bonito, definido, forte, a gente vai ter que fazer concessões e abrir mão desses industrializados que são tão gostosos. Por que eles são tão gostosos? Porque a indústria quer que a gente consuma o máximo possível. Então a gente tem que pensar um pouquinho. Não é só pensar irracionalmente, com instinto, eu quero comer doce. Não. Se você quer ter um corpo saudável, um corpo definido, você vai ter que fazer concessões. Então, a ideia que você tem que entender quando você pensa, dieta low carb, dieta cetogênica é muito restritivo. Restritivo é uma questão de opinião, é uma questão de crença e é uma questão de valores. Porque você vai pensar, você vai restringir, mas você vai restringir aqueles alimentos que eles não foram feitos para você comer. São aqueles alimentos que eles foram criados para que você consuma ao máximo e dê dinheiro para a indústria. Quando eu falo restrição, as pessoas aí elas vão direto no ponto assim, mas eu vou ter que deixar de comer arroz? Mas eu vou deixar de comer batata? A questão é a seguinte, você exagerou ao máximo na sua vida inteira, desde a infância até hoje, no consumo de industrializados, suco de caixinha, danoninho, todinho, pães, massas, bolos, biscoitos, broas e não sei o que, biscoitinhos e tarará. Então a sua vida inteira até hoje você exagerou no consumo desses alimentos mais industrializados. Isso desregulou totalmente o seu metabolismo. Se você não tivesse desregulado o seu metabolismo da infância até hoje, não teria problema nenhum você comer arroz, você comer batata, você comer mandioca, não teria problema nenhum porque o seu metabolismo ele estaria saudável. Só que como você está com o seu metabolismo doente, o seu metabolismo desregulado,
Dessa forma, você vai ter sim que limitar até mesmo o consumo desses alimentos que são relativamente mais naturais, que é a mandioca, que é a batata, que é o arroz. Por quê? Porque você veio desde a infância até hoje desregulando e maltratando aí o seu metabolismo, elevando a sua insulina várias e várias vezes. Então, sim, até mesmo esses alimentos tidos como um pouco mais naturais, você terá que limitar se você quiser regular o seu metabolismo para acessar a gordura do corpo e utilizar ela como fonte de energia e chegar ao seu percentual de gordura saudável e natural que o seu corpo ele é capaz de alcançar, aí dependendo da genética de cada um. Então, para finalizar o vídeo, para finalizar a ideia, é o seguinte: você tem que fazer a escolha. Você prefere passar vontade de comer esses alimentos ricos em carboidratos, que vão elevar a sua insulina, que vão desregular o seu metabolismo, ou você prefere passar fome, que é o quê? É o que o método tradicional, antigo no paradigma das calorias dizia, que para você perder gordura, você teria que passar fome. Então, olha a diferença, qual que é a sua escolha. Você restringir esses alimentos, mas comer alimentos super gostosos e saborosos, carnes, ovos, picanha, salmão, vegetais, muitas frutas como coco, como abacate, morango, ou frutas deliciosas, e até se saciar, você come essas coisas gostosas, você prepara eles de forma saudável, de forma saborosa, com temperos e tudo mais, fica muito gostoso, e come até se saciar, se sentir bem, cheio de energia. Ou você prefere o método tradicional que diz que você tem que limitar o consumo desses alimentos, limitar a quantidade? Então você come pouquinho, aí você come uma folha de alface, um pedacinho de frango, de peito de frango, sem gosto, sem sal, e você passa fome, você fica estressado. Então essas são as duas escolhas que você tem que fazer de acordo com os paradigmas que dizem por aí para você emagrecer, para você perder gordura. É claro que a melhor opção é você passar vontade desses alimentos que não são bons para você, que não são bons para o seu metabolismo, limitar o consumo de carboidratos, mas podendo comer alimentos saudáveis, ricos em gorduras naturais e comendo até se saciar. Então, para você fazer essas concessões desses alimentos industrializados, e se você tiver com o metabolismo muito desregulado, até mesmo limitar o consumo aí de alimentos um pouco mais naturais, como a mandioca, a batata, o arroz, para você fazer isso e conseguir, você vai ter que fortalecer a sua disciplina e a sua força de vontade. Porque como você já veio desde sempre acostumado a consumir carboidratos, o seu corpo está viciado nesse tipo de energia. Então, para você fazer essa troca de utilizar a glicose, o açúcar dos carboidratos como fonte de energia e começar a utilizar a gordura do seu corpo estocada, você vai precisar passar por um processo de desenvolver a sua disciplina e a sua força de vontade para fazer essas concessões. E isso eu acho que vale por tudo na nossa vida. Tudo que a gente quer que seja bom para a gente vai ter que fazer algumas escolhas. Então, você prefere o quê? Ficar dormindo até tarde na cama. Ah, que delícia, eu vou ficar aqui na cama, mas você não trabalha, você não faz exercício, ou seja, você não ganha dinheiro, você fica com a saúde ruim, ou você prefere no início se esforçar, acordar um pouco mais cedo para trabalhar mais, para fazer exercício, para se alimentar melhor e ter um dia melhor, uma vida melhor a longo prazo, ou o prazer rápido ali de ter mais 10, 30 minutos na cama, ou ter mais 5, 10 anos de uma vida com mais dinheiro, com mais liberdade financeira, com mais saúde, com mais disposição. Então, basicamente, a ideia é essa: nós temos que desenvolver a nossa força de vontade e a nossa disciplina para fazer concessões saudáveis e concessões benéficas. Então é isso, pessoal. Se você gostou desse vídeo, já deixa um comentário e até a próxima. Um grande abraço, até mais!